Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson Adriano Ribeiro da Cunha, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. E hoje, com mais uma videoaula, vamos falar sobre ondas mecânicas, a parte 2 sobre ondas mecânicas. Bem, pessoal, para essa videoaula, vamos tratar sobre os seguintes tópicos. Falaremos sobre a velocidade do som em um determinado meio, calcularemos uma expressão que estabelece uma relação entre a densidade do meio e o coeficiente de compressibilidade daquele meio, na velocidade do som. Falando sobre ondas sonoras progressivas, uma expressão matemática que descreve as ondas sonoras progressivas, a interferência de ondas sonoras, intensidade e nível sonoro e também o efeito Doppler. A velocidade do som. Bem, nesse tópico, nosso objetivo é chegar numa expressão geral a respeito da velocidade do som em um determinado meio. Então, a gente tem um meio, um material, ou um fluido, ou um gás, né? E tenta expressar, né? Vamos mostrar como relacionar as propriedades elásticas e inerciais desse meio para representar aí a velocidade do som nesse meio. Então, como expressar a velocidade de propagação do som em determinado meio através da propriedade elástica e a propriedade inercial desse meio. A gente viu em outros capítulos aí que em uma determinada corda a velocidade pode ser dada por essa expressão, né? A velocidade do som vai ser a tensão, né, da corda dividido pela densidade dessa corda. Isso pode, de certa forma, ser generalizado na seguinte expressão. Então, aqui na parte de cima, a gente tem o que a gente chama de propriedade elástica do meio, né? Então, a corda ela tem essa propriedade elástica que, de certa forma, é traduzida na sua tensão. E no denominador, a gente tem o que a gente chama de propriedade inercial da corda, que seria a densidade, né? Então, a propriedade inercial, a densidade, a propriedade elástica, a tensão da corda. Para a gente chegar na expressão geral da velocidade do som em determinado meio, nós precisamos entender algumas propriedades interessantes do meio. Uma propriedade importante é essa questão da elasticidade do meio, a propriedade elástica do meio. O que seria isso? Olha só, a gente tem um modelo muito interessante aqui de um determinado fluido, certo? Ele está circunscrito aí nessa linha tracejada, como se fosse uma bola, né? Imagina aí um fluido, mas uma bola de futebol contendo um fluido. Pode ser bem interessante essa analogia. Então a gente pode fazer uma experiência com esse fluido que seria o seguinte: tem o fluido, perfeito? O fluido aqui, a gente exerce forças sobre esse fluido, né? Forças perpendiculares sobre o fluido. Como aquele fluido lá da dinâmica de fluidos, onde a gente separava, né, essa porção de fluido e olhava as forças perpendiculares. Aqui do mesmo jeito. Então a gente aplica uma força perpendicular e vê que esse fluido ele vai mudar o seu volume. Olha lá, ó. Então se o volume era V, ele vai reduzir, ó, numa quantidade ΔV. A gente pode relacionar essa força perpendicular à área do fluido, né? Tem uma força aqui perpendicular do fluido, né? E a gente pode relacionar essa força perpendicular a essa área com a relação também entre o que o volume mudou pelo volume inicial. O volume antes era V e vai reduzir de uma quantidade de ΔV. Isso nos dá uma noção dessa propriedade elástica do meio. Como é que seria isso? Olha só, aqui eu desenhei para vocês. Então, essa força por unidade de área, que a gente chama de pressão, essa força por unidade de área, a gente pode escrever da seguinte forma. Olha só, então tem a força por unidade de área, que é a nossa pressão. Experimentalmente, isso se relaciona com a mudança do volume por essa expressão, ΔV sobre V. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma grandeza que é a pressão exercida sobre o volume. Isso faz diminuir o volume em relação ao volume que tinha antes. Perfeito? Então, se a gente tinha um volume V, qual que é a redução do volume desse volume inicial? ΔV. Isso está relacionado com a pressão por essa grandeza B aqui, ó, que a gente chama de compressibilidade volumétrica. Certo? A gente vai dizer, então, que essa força sobre a área pressão vai ser menos B ΔV sobre V. Esse B
ele é chamado de módulo de elasticidade volumétrica ou mesmo compressibilidade volumétrica. Módulo de elasticidade volumétrica do meio ou mesmo compressibilidade volumétrica, né? Quão compressível é esse meio que nós estamos apertando. O que está acontecendo com essa expressão aqui? Se o ΔP é maior que zero, ou seja, a gente está aumentando a pressão interna, então a pressão aqui aumentou, né? Era P, foi em P mais ΔP, se a pressão está aumentando, quer dizer o quê? Quer dizer que o volume, no final das contas, não tem jeito, né? Não tem como fugir disso, o volume é menor que zero, certo? Por isso, dessa relação negativa. Por isso que aparece o menos aí nessa expressão. Se a pressão aumenta, o volume diminui, e o contrário também, né? Se a gente está realizando uma expansão do volume, a pressão tende a diminuir. E então a gente pode escrever essa relação dessa forma, né? A variação da pressão, né? A pressão aumenta com relação a essa fração volumétrica, né? ΔV sobre V, isso dá o valor menos B. Perfeito? Então, o nosso módulo de elasticidade, ele tem essa característica, né? Medir quão compressível é um meio, né? Se a gente precisa de uma grande pressão, né? Para mudar esse volume, olha lá, ó, em relação ao volume inicial, se a pressão tem que ser muito grande, a gente aumenta muito a pressão lá, diminuindo o volume, então essa taxa aqui, né? Por um fator B, o fator B tende a crescer. Tudo bem? Então essa é a relação da propriedade elástica de um meio, né? Que é dada por essa expressão, né? Variação da pressão, ou essa expressão aqui, pressão, né? Igual a menos B ΔV sobre V. Só para explorar um pouco mais aquela relação matemática, nós podemos montar também uma expressão utilizando a densidade. Como é que seria isso? A gente pode escrever densidade igual a massa sobre volume. E aí a gente pode derivar a densidade com relação ao próprio volume, né? Eu derivo a densidade com relação ao volume. Veja como é que a densidade varia, né? Com o volume. Se o volume diminuindo, a densidade aumenta. Pensando aí, ó, pensando que a quantidade de matéria dentro daquele volume, né, é constante. Então a gente pode brincar com isso aí. Então, derivando essa expressão aqui com relação ao volume, no expoente do volume, né, tá o menos 1 desce, fica negativo aqui. E no expoente do volume aparece lá menos 1, menos 2. Então, a massa vezes volume menos 2. Continuando aqui com a nossa álgebra, Δρ, né? Δρ passando o volume para o outro lado, então fica menos m sobre v quadrado, ΔV. A gente pode simplesmente reajustar esses termos aqui, né? Por exemplo, o v ao quadrado, escrevo como sendo v vezes v, né? E um dos v's eu passo aqui, ó, dividindo o ΔV. Estava ΔV embaixo, foi para o outro lado, né? Apareceu aqui. E a gente faz então essa brincadeira de pegar esse v ao quadrado e escrever como v vezes v. Então vai ficar um v aqui, v ΔV dividido por v. E a gente percebe que o m sobre v é o ρ. Então eu posso escrever assim, né? Menos ρ ΔV sobre v. Mas daquela expressão empírica nossa lá, a gente sabe quanto que é o ΔV sobre v, né? Essa relação da variação do volume com o volume inicial, a gente sabe quanto que é. Então eu posso escrever Δρ sobre ρ, pego o ρ, passo dividindo, né? Passo ele para lá, para o outro lado. Passo para o outro lado, vou ficar então com Δρ sobre ρ menos ΔV sobre V. Como o ΔP daquela expressão experimental, o ΔP é menos B ΔV sobre V, basta a gente usar essa expressão para ter uma relação com a densidade. Então, o menos ΔV sobre V, substituo por Δρ sobre ρ. Então, a gente fica simplesmente com ΔP igual, né, a B Δρ sobre ρ. Então, isso aí seria a variação, né, como que a densidade muda e isso pode interferir na pressão. O que a gente vê é que se a densidade está aumentando, né, ou seja, se a densidade está aumentando com a quantidade de massa constante, quer dizer que o volume está diminuindo, né? A gente simplesmente muda a leitura daquela expressão anterior. Então, se a densidade aumenta, o volume diminui, e aí a pressão interna aumenta, né?
Então já é uma relação, né, de proporcionalidade, né? Não aparece o menos aqui do lado. Então só para ilustrar como que aquela função, né, ela trabalha, né? Como que ela expressa realmente a realidade da relação entre pressão e volume, pressão e densidade. Então, quando o volume diminui, a pressão aumenta, e no caso da densidade é o contrário. A gente está percebendo aqui que quando a densidade aumenta, né, a pressão aumenta. Então, é outra maneira de ler a mesma expressão. Bem, uma vez que nós entendemos de maneira breve essa questão da propriedade elástica de um meio, nós podemos então proceder com a dedução da expressão da velocidade do som, né, em determinado meio. Olha só, nosso modelo é o seguinte: nós temos então um tubo, né, um tubo aqui, a qual o som se propaga, né, nesse meio contendo um determinado gás aqui. Aí a gente vai simplificar algumas coisinhas para facilitar a nossa dedução. Vocês lembram lá que a velocidade de perturbação, a gente sempre olha o pulso de perturbação se propagando, então aqui a gente tem o pulso de perturbação. Então alguém, né, ficou chacoalhando essa extremidade com uma determinada força e esse pulso se propaga. Só que nós não vamos olhar a propagação do pulso. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos imaginar que o pulso está parado e que esse meio se propaga, certo? Só para facilitar a nossa análise, isso vai simplificar algumas coisas. Então o pulso de perturbação está parado, certo? Esse pulso está aqui, né, circunscrito nesse volume. Esse pulso, vocês vão observar que ele é mais adensado, né? Então as partículas aqui estão mais adensadas, justamente porque antes alguém empurrou um determinado êmbolo aqui na extremidade esquerda, perdão, então empurrou aqui de tal forma que esse pulso foi gerado e ele se propaga, né, no meio material. Aqui a gente tem uma área de propagação desse meio, nesse tubo, certo? E a gente não vai olhar a propagação do pulso propriamente dito, a gente vai olhar como que um elemento, esse elemento aqui, ó, de espessura, perdão, de largura aqui, ΔX, como que esse elemento se propaga com a velocidade, porque se o pulso se propaga com velocidade v, e a gente considera o referencial sobre o pulso, então o que está ocorrendo é que esses elementos aqui, por exemplo, esse camaradinho aqui, ele vai se propagar com velocidade v, né? Considerando, obviamente, lá o nosso pulso parado. Então é apenas uma outra maneira de abordar o problema. Então esse pulso tem velocidade v, e o curioso que acontece é que quando o pulso quando esse elemento, né, que está andando adentra aqui essa região do pulso, a pressão aumenta, olha lá, a pressão aumenta, mas o que acontece com o elemento? A velocidade dele diminui brevemente, né? Então a velocidade diminui e depois volta de novo. Então, se a gente quiser observar isso aí, a gente poderia ser uma situação assim: ele está caminhando, né? A velocidade diminui aqui, diminui, e volta de novo, volta novamente a aumentar. Então, nessa região aqui a velocidade é v, e nessas regiões aqui, onde tem o pulso se propagando, a velocidade diminui, porque lá a densidade aumenta, né? A pressão aumenta, e aí a velocidade vai se reduzir. Tudo bem? Então essa é a abordagem que nós vamos adotar, essa abordagem adotada para se determinar a velocidade do pulso. Então, uma coisa que nós vamos olhar é o seguinte: quando esse elemento, né, adentra, o elemento está aqui, né, ΔX, quando ele adentra aqui a região do pulso, então nessa situação a gente tem uma coisa curiosa, que é o quê? Uma força, né, da esquerda para a direita, que é simplesmente a pressão do meio P vezes a área. E aqui nessa região de pressão mais elevada, a pressão é P mais ΔP. E aí nessa interface, então, a gente tem uma força da direita para a esquerda, olha aqui, ó, da direita para a esquerda, que é P mais ΔP vezes a área. Tudo bem? Então a gente tem essa dinâmica aí de forças que a gente pode aplicar a segunda lei de Newton a esse elemento ΔX, certo?
elemento ΔX de densidade ρ, certo? Massa M. E aí a gente vai olhar o que acontece com essa dinâmica aí do nosso pulso. Nosso pulso não, perdão, do nosso elemento. Então a gente pode aplicar a segunda lei de Newton para esse elemento aí. Então a força resultante sobre esse elemento, né? Sobre esse elemento de volume e massa, claro, vai ser dado por seguinte. Então ΔX está lá. A nossa força vai ser simplesmente F igual a, vamos colocar aqui, F igual a P, já escrevendo a força resultante. Então a força resultante vai ser P vezes a área menos, né, P vezes a área mais ΔP. Lembra lá que na parte externa, né, dá simplesmente P vezes a área mais ΔP vezes a área. E aí a resultante fica então, ó, menos ΔP vezes a área. Beleza? Como a massa dentro desse elemento, né, que está transladando é ΔX, então a gente pode escrever ΔM vai ser, né, a densidade vezes o volume ΔV, que vai dar então ρ vezes ΔV. O ΔV, né, é A vezes ΔX. Tudo bem? O ΔX, por sua vez, é V ΔT, né? Aquele elemento lá, ó. Lembra lá que ele está na região, né, de velocidade V. Então ele está se propagando com velocidade V. E aí cada pontinho, quando se desloca ΔX, né, é V vezes ΔT. Fazendo essa observação aqui, pela segunda lei de Newton, a gente pode escrever o quê? Né? Que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. E o que a gente tem lá de massa, então, e aceleração, né? A força é menos ΔP vezes a área, tudo bem? E quem será a massa? A massa, simplesmente ρ vezes a área, V ΔT, tudo bem? Essa é a nossa massa. E a aceleração? A aceleração é simplesmente a variação, né, da velocidade com o tempo. ΔV vezes ΔT. Então, de um lado aqui a gente tem a massa e aqui a gente tem a aceleração. ΔV sobre ΔT. Então, a gente cancela as massas, as áreas, cancela os ΔTs, fica simplesmente com ρ V ΔV. Lembrando aí que menos ΔP, né? Já escrevendo esse termo aí. Então, ΔP vai ser menos ΔP, perdão, ρ V ΔV. ρ V ΔV está aqui. Perfeito? E aí eu posso fazer uma jogada que é assim, ó, eu simplesmente multiplico e divido por V, né? Multiplico e divido por V. Mas, professor, para que fazer isso? Vocês vão ver agora o que vai acontecer. Então, eu vou ficar com V quadrado, ΔV sobre V. Tudo bem? E aí eu posso escrever, então, ΔP igual a menos ρ V ao quadrado ΔV sobre V. Guardem essa expressão. Essa aqui nós vamos trabalhar ela para relacionar com o quê? Relacionar com elasticidade do meio, aquela expressão que nos dá a pressão, né, em termos da variação do volume sobre o volume inicial e o nosso coeficiente lá de elasticidade do meio. Tudo bem? Vamos só ver como é que fica isso agora. É importante observar um detalhe bem interessante aqui. Se a gente pegar então V vezes a área, né, ΔT, aquilo lá é simplesmente o volume, né? Se a gente derivar dos dois lados, ΔV, então, né, de um lado, ΔV do outro, estou simplesmente fazendo a variação, né? Fazendo a variação de um lado do outro. Então, V, né, área vezes ΔT é o volume, tudo bem? Se a gente pegar a variação é ΔV, a única coisa que está mudando aqui é a velocidade muda. Quando está, vocês lembram lá? Quando está dentro do elemento, né, de perturbação que se propaga, então a velocidade muda. E se muda, o volume também está mudando. Então a variação da velocidade, a área é fixa, né, e o intervalo de tempo é o tempo que está contando, não muda também. E o volume que vai mudar. Perfeito? Então a gente pode reescrever essas duas quantidades aí.
e fazer uma jogada que é dividir, né, uma equação pela outra. Divido, no caso, o 2 pela equação 1. A equação 2 pela equação 1. Então, a gente vai ficar simplesmente com ΔV sobre V igual a ΔV de velocidade, né, área ΔT, dividido por V área ΔT. Então, os ΔTs a gente pode cancelar. Cancelamos os ΔTs, cancelamos as áreas. A gente vai ficar, então, com o seguinte. ΔV de volume sobre volume inicial vai ser ΔV de velocidade sobre a velocidade, né? Então, lembrando lá, a velocidade muda quando adentra o elemento de perturbação, o elemento que foi perturbado. E essa velocidade inicial aqui é a velocidade antes de adentrar aquele elemento, certo? Então, isso aí é a medida da velocidade. E aí, esse volume V é o volume antes, né? O volume antes de adentrar aquela região perturbada, e a gente percebe que o volume diminui, né? Esse volume diminui. Então, essa relação aqui, ΔV sobre V, igual a ΔV de velocidade sobre velocidade, a gente vê que não aparece sinal nenhum aí, justamente porque ambas, né? A velocidade diminui e o volume também diminui, né? O volume diminui porque a densidade aumenta, a pressão lá aumenta. Certo? Porque você comprimiu aquela parte toda lá para que a perturbação se propagasse. Né? Então a gente pode escrever ΔP igual a menos V quadrado, ΔV sobre V. Então eu vou substituir aqui, ó, substituir ΔV de velocidade sobre V sobre ΔV de volume sobre V. Então vai ficar ΔP igual a menos ρV quadrado, ΔV de volume sobre V de volume. Antes e depois de adentrar a região de perturbação. Então, ΔP sobre ΔV sobre V é menos ρV quadrado, mas essa quantidade lá era o quê? Era menos B, né, que é o nosso coeficiente de compressibilidade, né? O coeficiente que mede a elasticidade do meio. Né? Dá o nosso menos B aqui, ó. Perfeito? Então, ρV quadrado vai ser simplesmente o nosso B da compressibilidade. Então a velocidade fica finalmente, eu posso pegar aqui a velocidade e isolar ela, né? Isolando a velocidade a gente chega nessa expressão, que essa é a velocidade do som em um meio. Então a velocidade do som em determinado meio depende do quê, né? Depende do fator B, que mede a elasticidade do meio, tudo bem? E depende da densidade do meio. Então a gente vê que quanto mais denso é um meio, né, menor será a velocidade. Tudo bem? Isso ocorre de maneira semelhante ao que ocorria lá com a nossa, o som, né? A velocidade do som numa corda perturbada, né? Então a velocidade da onda no som ela era inversamente proporcional à densidade. Tudo bem? Quanto mais pesada, né, digamos, a corda, mais difícil era o som se propagar, menor a velocidade do som se propagando. Perdão, a velocidade da perturbação, né, naquela corda, e também a elasticidade aqui do meio contava também. Você lembra lá? Essa elasticidade do meio a gente identificava como sendo a tensão, né, da corda naquele meio lá. Tudo bem? Então essa é a expressão da velocidade do som em determinado meio. Vamos ver agora na tabelinha como que esses valores são observados. Né? Então para fechar essa análise a gente tem aqui alguns valores. Por exemplo, se a gente tiver gases, né? Os gases aqui, ó, são todos esses valores aqui. Gases são ar, o hélio, hidrogênio, né? Então, normalmente um gás, né? A gente lembra lá que a velocidade do som é um meio gasoso, 344 metros por segundo. No hélio, né? Já aumenta bastante, né? 999, quase 1000 metros por segundo. No hidrogênio, 1330 e assim vai. Se a gente for para meios líquidos, né? Aí a situação muda um pouco. No hélio líquido, 211. Isso porque a gente tem essa relação entre o coeficiente B, né, que mede a elasticidade do meio, e a densidade. Se a densidade aumenta, do meio aumenta, a gente tem uma redução da velocidade, e isso pode ser compensado se a elasticidade daquele meio aumentar. Né? Então, para a gente ter um grande valor de velocidade, a elasticidade do meio tem que aumentar. Certo? Então, essas duas grandezas ficam lutando entre elas para representar a velocidade do som naquele meio. Mercúrio 1451, né?
Eles são todos líquidos, se a gente pega líquidos aqui. A gente pode ir para os sólidos, né? Os sólidos estão aqui embaixo, se a gente observar. Então, o alumínio já aumenta muito, né? 6.420, né? O chumbo, 1.960, não está em ordem de grandeza, você pode observar. E o aço, né? 5.941. Então, essas são as relações entre velocidade do meio para cada elemento aqui, para cada meio, né? Meios gasosos, a gente olhou aqui, meios líquidos e meios sólidos, né? Bem, pessoal, ondas sonoras progressivas. Agora a gente volta para o referencial de alguém olhando, né, ali o som se propagando em um meio. Então, aqui existem as regiões de compressão, descompressão, compressão, descompressão, né? Então, aqui são as regiões de descompressão e aqui as regiões de compressão. Compressão, descompressão e tal. E aí, isso se propaga no meio aí, no caso, nesse meio que a gente está vendo aí, parece como se fosse um gás, se propaga com velocidade V, né? Então, alguém está aqui fazendo uma força F, uma força oscilante no tempo, né, no movimento MHS, e essa perturbação se propaga com velocidade V. Nós estamos destacando aqui, ó, um intervalo pequenininho desse fluido para olhar essa região, como que ela se comporta. Então, essa região ela fica oscilando, e a gente pode ver que o fluido fica oscilando, e aí nós vamos marcar essa posição do fluido como S. Então, S para a gente vai ser a posição do fluido que fica oscilando, como se fosse a partícula da corda oscilando, aquele movimento de sobe e desce quando a onda passa por ela. Então, quando a gente tem uma onda progressiva se propagando em uma corda, né? Então, se você olhar para um ponto da corda, o ponto da corda ele sobe e depois desce, né? Então, isso faz movimento de subir e descer. E aqui é do mesmo jeito. Quando a onda passa pelo fluido, né? Aqui no caso o gás, então uma região aqui do nosso gás, ele vai fazer esse movimento, né? Ele está na posição, vai para a posição extrema, depois volta para a posição de equilíbrio e vai para outra posição. Então, ele faz esse movimento de ir e vir. Então, aqui está desenhado de maneira mais esquemática, né? Então, a posição S do fluido, né? Ele vai para uma posição extrema, depois vai para outra posição extrema e volta para a sua posição de equilíbrio. E a gente pode listar algumas coisas, né? Esse elemento do fluido ele se desloca entre essas posições aí, ó, que eu falei, né? Entre a posição extrema mais SM e menos SM. Essa letra S para denotar a posição de um elemento do fluido é simplesmente para diferenciar da posição X, né? Da referência X aqui. Então, a onda se propaga na direção X, tudo bem? Então, só para não repetir a variável, né? Se propaga na direção X e você pode marcar cada posição. Então, a gente está olhando essa posição aqui, ela varia em torno de mais SM, menos SM, mas a gente pode olhar outras posições do fluido, né? Então, são várias posições, você pode olhar essas posições flutuando, né? Ao longo do tempo, nas posições X. Então, esse S é uma variável que depende do X. Tudo bem? E aí a gente pode olhar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente pode pegar esse pedacinho, essa fração pequenininha aqui, ó, de largura ΔX do fluido e ver o que está acontecendo ali, hein? Ampliar um pouquinho isso, né? Pode dar uma ampliada ali, ó, e ver o que está acontecendo. Então, a gente tem a posição S, certo? A posição S dentro daquela região ali, ΔX, né? Então, antes aqui, ó, no início da borda, né, é X, X mais ΔX, a gente tem aqui, né, de espessura ΔX, esse volume. E a posição S, ela vai variar de acordo com esse ΔX nas suas extremidades, né? Ela pode estar na extremidade S de X, né? No meio do elemento, mas pode também estar na extremidade, né? Da direita aqui, ó, S de X mais ΔX, no tempo T. Então, esse volume V vai variar de acordo com essa posição, tudo bem? Esse volume V vai variar de acordo com essa posição aí. Então, esse intervalo aqui é simplesmente o volume V, que é A vezes ΔX, mas pode variar aqui, ó, nesse intervalo, denotado por ΔV, que é simplesmente a área vezes a posição S, né, a posição extrema, S de X mais ΔX, menos a posição S de X, simplesmente, né?
A gente pode fazer umas continhas interessantes, né? O volume, já mostrei para vocês, o volume é A vezes ΔX. A vezes ΔX, pode chamar essa equação de 1. Vai ser muito útil essa análise agora, um pouco mais à frente. O ΔV vai ser simplesmente A vezes ΔS, que é simplesmente A vezes S de x mais ΔX menos S de x. Ou seja, esse ΔV, quanto que esse volume pode mudar, né? A variação, estou extrapolando, está extrapolando aqui, só para ficar um pouco mais nítido, né? Mas essas variações são menores, né? Caminhando um pouco nessas continhas, a gente vai ficar então dividindo a equação ali 2 pela 1. Então o ΔV sobre V fica simplesmente A ΔS sobre ΔX. E a gente pode escrever então que o ΔV sobre V vai ser simplesmente ΔS sobre o ΔX. Tudo bem? Então essa expressão vai ser muito útil daqui a pouco no desenrolar aqui da nossa análise da onda em termos, né, das amplitudes S, dos comportamentos ondulatórios em termos dos comprimentos S. A posição S de xt do elemento de volume, ela pode ser dada por essa expressão. Então o S é simplesmente a posição, só para não confundir com o x. X é o eixo, né? X é o eixo, ΔX o elemento de volume. E aí esse elemento de volume ele fica flutuando, né? Ele fica indo e voltando, lembra lá? Então o elemento de volume fica entre o mais SM e o menos SM, né? Então o elemento de volume fica flutuando em torno desses extremos. Aí o S, então ele pode assumir esses extremos via essa equação aqui, né? Então S de xt vai ser um SM cosseno de kx menos ômega t. Ou seja, a nossa onda, né? A nossa onda nosso comportamento ondulatório daquele elemento que fica flutuando. Tudo bem? A gente pode fazer algumas análises interessantes, né? Lembrando lá, o ΔS sobre ΔX, se a gente diferenciar aqui, né? Vou derivar agora essa expressão, né? A variação ΔS sobre ΔX vai ser simplesmente SM, K, né? O K sai para fora da integral, derivado do cosseno dá o menos seno, kx menos ômega t. Se a gente lembrar, a variação de pressão, né, a pressão vai ser menos B ΔV sobre V. Por isso, daquela análise anterior. O ΔV sobre V, lembra lá, ó, é o ΔS sobre ΔX. ΔV sobre V é ΔS sobre ΔX. A gente pode ficar com a expressão que é o seguinte. O ΔP, que é a pressão, vai ser menos B, já está aqui, né, esse termo menos B já está aqui. E o ΔS sobre ΔX, olha lá, ó, é esse termo aqui que a gente acabou de derivar. Então, colocando essas coisas aí nessa expressão, nós vamos ficar então com menos B, menos SM, K seno de kx menos ômega t. Então, o menos cancela com menos, vou ficar então com B, SM, K seno de kx menos ômega t. Se a gente pegar uma relação interessante, que o B, né, lembra lá da velocidade? Velocidade de uma onda, né? Velocidade, né, de propagação do pulso ondulatório, né? Então a velocidade de propagação do pulso ondulatório é raiz de B sobre ρ. Mas a gente pode escrever esse negócio assim, ó, B igual a ρ V ao quadrado. Então estou substituindo esse B aqui, né? Pego esse B e coloco aqui nessa equação. Vamos ficar então com a pressão então vai variar com o x de t, e vai ser ρ V quadrado SM K seno de kx menos ômega t. Ou seja, a pressão, né, se você olhar, a pressão ela muda de acordo com a posição por essa expressão, né? A variação da pressão em um fluido na propagação de uma onda, né? Na propagação de uma onda sonora. E aí é interessante a gente observar que essa amplitude da pressão, né, o máximo que a pressão pode assumir, ó, é esse valor que está multiplicando o seno, né? Se a gente olhar aí, o máximo dessa pressão vai ser esse valor, ρ vezes V quadrado SM. Aí o K, eu posso escrever o K como 2π sobre lambda.
tem para a gente é a amplitude, né, da pressão. A pressão fica flutuando, né? Quando a pressão entra naquela região de baixa velocidade, a pressão aumenta, e quando ela entra na região de alta velocidade, a pressão diminui. E a gente tem esse valor aqui da amplitude da pressão, né? Interferência. Então vamos tentar analisar um modelo bem simples, né, bem básico, de descrição do fenômeno interferência. Vamos tentar entender de maneira bem, né, bem fundamental como que se dá o fenômeno de interferência de duas ondas sonoras. Né? Por que as ondas se somam e como que elas se somam do ponto de vista dos comprimentos de onda. Então, olha só, o primeiro tipo de interferência que a gente pode olhar seria a interferência destrutiva, né? Completamente destrutiva. Porque, de certa forma, você pode ter uma interferência de duas fontes de som que não são totalmente destrutivas, né? Não se anulam completamente. Mas, a título apenas de exemplificação, a gente pode tratar essa situação aqui. Imagine que a gente tem aqui uma fonte sonora, S1, e uma outra fonte sonora, S2. Duas fontes sonoras. Então, a S1 gera esse comprimento de onda aqui, né? Esse perfil de onda, chega até um observador no ponto P. Então, o observador está lá ouvindo essa fonte sonora. A fonte sonora do S2 gera também a outra onda aqui, né? Que se propaga e chega no ponto 2. Da forma como nós desenhamos, está fácil compreender que as duas ondas estão se propagando de tal maneira que está coincidindo aqui, ó, vale com o pico de uma onda, né? Então o pico dessa onda, perdão, o vale dessa onda está coincidindo aqui, eu tentei desenhar de maneira a coincidir, né? Então está coincidindo o pico de uma onda com o vale da outra. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tentei desenhar de tal maneira que o pico dessa onda coincida com o vale dessa onda. Aí o que vai acontecer? Quando esses dois comportamentos ondulatórios, né, que é o som, chegar até o observador no ponto P, a gente vai ter o que a gente denomina de interferência totalmente destrutiva. Ela se anula no ponto P e o que o observador está escutando é simplesmente silêncio, né? Ele não está escutando nem o som oriundo da fonte S1, nem o som oriundo da fonte S2. Claro, considerando os comprimentos de onda iguais, né? E as amplitudes iguais. Ondas iguais apenas colocadas de determinada forma que o L2, que é a distância que o S2 percorre, e o L1, que é a distância que o S1 percorre, não permite que as ondas se somem lá. É a somatória que dá, né? Somem que eu digo de maneira construtiva, né? Eles vão somar de maneira destrutiva e não vai ter nenhum sinal sendo detectado no final. Outra possibilidade também é quando a gente tem interferência construtiva. Aqui é um outro exemplo. Então, a gente tentou desenhar aqui de tal maneira a coincidir. Olha só, coincidiu aqui vale com vale, está coincidindo pico com pico, né? Pico com pico, vale com vale. Então, esse comportamento ondulatório depende, né? Esse somatório depende da distância L2 e da distância L1. E isso vai ocorrer de tal maneira que quando chegar no observador no ponto P, vai estar lá, ó, né? Pico com pico, vale com vale, se somando, né? Dando uma interferência totalmente construtiva, certo? Então a gente pode sistematizar isso aí escrevendo que a interferência, né, se a gente pegar lá a interferência totalmente construtiva, né, onde se somam situação de amplitudes iguais e tudo mais, né? Se a gente pegar então a diferença de trajeto, né, da onda do S2 menos do S1, então essa diferença de trajeto aí, L2 menos L1, tem que dar um número inteiro de comprimento de onda. Sempre que for inteiro de comprimento de onda, como está nesse caso aqui, né, qual que é a diferença de comprimento de onda aí? Nenhuma, né? Mas podia ser duas vezes o comprimento de onda. Sempre que for o número inteiro de comprimento de onda, essa diferença de trajeto, sempre for um número inteiro, 1, 2, 3, 4, assim vai, essas ondas vão se somar e gerar uma interferência construtiva. Então, o ΔL pode escrever como sendo N lambda, né?
Então, sistematizando esse resultado, ΔL igual a N lambda, com esse N um número inteiro, né? É 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. No caso da interferência totalmente destrutiva, é o contrário, né? A gente viu aí no nosso esquema, no nosso modelo bem simplificado, que no caso da totalmente destrutiva, a gente tem que ter o L2 menos o L1, uma fração, né? Uma fração do comprimento L, ou seja, meio de L, né? um L e meio, 2 L's e meio, assim vai. Então a gente pode escrever o ΔL como sendo 2N mais 1 sobre 2, né? Vezes o comprimento de onda lambda. Com N, um número inteiro, né? Sem travar o N, sem restringir o N. O N também vai ser um número inteiro, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Então esse é um modelo bem simplificado que dá para a gente entender de maneira mais assim fundamental, né, como surge o fenômeno da interferência de duas ondas, né? Para essa situação aqui onde o que importa é a diferença de trajeto entre as duas fontes sonoras. Intensidade e nível sonoro. Bem, o que vem a ser primeiramente, vamos falar sobre intensidade e posteriormente trataremos do conceito de nível sonoro. O que vem a ser intensidade de um som, né? A gente pode entender intensidade de diversas formas, mas existe uma maneira física de se determinar o conceito de intensidade. Então, a intensidade de um som, né? O conceito de intensidade de uma onda sonora é definida ou definido, o conceito é definido como, vou chamar de I, esse conceito, intensidade, essa propriedade, intensidade, vou chamar de I, e para a gente vai ser a potência média da onda, que daqui a pouco eu vou esclarecer melhor o que será, potência média dessa onda dividido pela área. Então, qual que é a ideia? A ideia é que uma onda, ela se propaga, então você tem uma fonte sonora, a onda ela se propaga de maneira, né, radial em todas as direções. Aí essa onda ela emana uma potência. Por quê? Porque a gente gasta energia para gerar onda. E essa onda ela se propaga em frentes de ondas esféricas e se choca com áreas, né? Por exemplo, aquela área do tubo de propagação da onda que nós havíamos descrito anteriormente. Então imagina aqui o tubo de propagação, a onda ela se propaga, né, mediante essa área. Então quando a onda se choca com a área, a gente entende aí que existe uma potência média por unidade de área. Nesse caso da onda se propagando em um fluido nesse cano com determinada área, fica fácil saber que a área é essa área do tubo, né? No caso de uma onda esférica, então é a área oriunda dessa propagação esférica da onda, certo? Então, em cada situação, a gente pode descrever a área correspondente. A ideia de potência média, o que seria potência média? Potência média é simplesmente energia por unidade de tempo. Mas aí a onda ela gasta um período, né, para dissipar energia. Então, a onda ela vai flutuando, cada oscilada, né, da onda, o ir e vir dela é um período. Aí a gente vai olhar a energia dissipada no período. Essa é a conta que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, a energia da onda, né, energia média no tempo. Essa seria a potência média. A energia cinética, vamos começar pela energia cinética. Como é que a gente escreve a energia cinética da onda, né? A energia cinética é simplesmente meio do ΔM Vs ao quadrado. O que seria esse ΔM Vs? ΔM é simplesmente a massa dentro daquele intervalo ΔX, né? Lembra lá? Então, se a gente tinha um intervalo ΔX naquele fluido, dentro desse intervalo ΔX a gente tem uma quantidade de ΔM, de massa. E o Vs é simplesmente a velocidade desse elemento, né? Então existem duas velocidades importantes aí, né? No caso da onda, a velocidade de propagação da onda, que é simplesmente V, certo? A velocidade de propagação da onda, que a gente sempre escreve como sendo V igual a raiz, né? Nesse caso aí de B sobre ρ.
Essa é a velocidade de propagação da onda. Mas existe também a velocidade com que cada elemento do fluido oscila. Essa é a velocidade que a gente está interessado, né? Que é o Vs, Vs ao quadrado, nesse caso da energia cinética. O Vs, como é que a gente pode escrever o Vs? O Vs é simplesmente a taxa de variação, né? A variação de S no tempo. Delta ds dt no tempo. Então, eu vou ficar com del S del t. Quem é o S de xt? É simplesmente Sm cosseno de kx menos ômega t. Então, derivando o cosseno, encontro menos seno, menos Sm ômega seno de kx menos ômega t. Então, essa é a velocidade. Aí a gente pega essa expressão da velocidade e coloca ela aqui, né? Então, eu vou ficar meio de delta m, Sm quadrado, tudo ficou quadrado, né? Ômega ao quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t. Então, isso vai me dar meio de ρ. Por que o ρ? Porque eu quero escrever o delta m em termos de grandezas fundamentais, né? Então, esse delta m aí vai ser simplesmente ρA vezes o intervalo lá de volume, né? Rho vezes delta V. Esse pedacinho aqui é delta V, certo? Esse pedaço aí, delta V. Então, Rho vezes delta V dá aquela quantidade de delta M de massa. Sm quadrado, ômega ao quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t. Então, essa para a gente é a energia cinética. A gente pega a energia cinética e divide pelo tempo. Mas para dividir pelo tempo, basta eu pegar esse ΔT e passar dividindo, né? Passar dividindo, eu vou encontrar a energia no tempo. Então, eu vou ficar simplesmente com meio de ρ a V, né? O ΔT passou dividindo, Sm quadrado, ômega ao quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t. Então, essa é para a gente a expressão aí da energia cinética. Daqui a pouco vamos tentar argumentar no sentido de que a energia potencial, né, de maneira simétrica, tem a mesma expressão, né? Bem, continuando com as continhas, então eu posso escrever o K sobre ΔT, que é a potência, certo? Da seguinte forma, né? K sobre ΔT é meio de ρ a v Sm quadrado, ômega ao quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t, como a gente escreveu agora há pouco. Essa é a expressão que estava lá. E a gente faz a variação no tempo, a média no tempo. A média no tempo de K sobre ΔT é simplesmente essa grandeza média, né? E aí, esse termo da direita na média no tempo, tem que observar simplesmente a média do seno quadrado. Se a gente fizer, então, a média do seno quadrado, a integral do seno quadrado de 0 até o período t, toda função seno quadrado com seno quadrado dá uma média de meio, né? Esse é um valor, simplesmente, um número. Então, dá meio desse número seno ao quadrado aí. Então, fica meio de ρ a v Sm quadrado vezes o meio. Meio é simplesmente a média do seno quadrado no período t. Lembra que tem que ser nesse período, né? Dissipação de energia nesse período. Então, a energia cinética no período, dividido pelo tempo, né? Média, vai ser 1/4, né, de ρ a v Sm quadrado ômega quadrado. Como esse processo é simétrico, né, tanto para a energia cinética quanto para a energia potencial, então, para a energia potencial, o valor é de se esperar que seja igual, porque quando a gente somar as duas, tem que dar a energia mecânica do sistema, né? Então, a fração é exatamente energia cinética, a outra fração tem que ser energia potencial. Então, a energia potencial também tem que ser 1/4 de ρ a v Sm quadrado ômega quadrado. Então, se a gente somar as duas, vamos encontrar então a média da energia total do sistema no tempo, né? Então, que vai dar meio de ρ a v Sm quadrado ômega ao quadrado.
E aí a intensidade a gente pode voltar a escrever aqui a intensidade, né? Energia média por unidade de área. A gente simplesmente pega essa área, né, e passa dividindo. Pega a área, passa dividindo. A gente vai encontrar então a intensidade da onda sonora, né? A gente pega isso e passa a área dividindo. Então vou encontrar meio, né, de ρ a o A passou dividindo, o A passa dividindo, ρ V quadrado, ômega quadrado SM. Então esse aqui é o valor da intensidade da onda sonora. Certo? Então é a intensidade da onda sonora. A intensidade da onda sonora tem essa expressão aí. Daqui a pouco a gente vai ver como calcular, quais são os valores, né? Quais são os valores que a gente encontra dessa grandeza e intensidade, certo? Daqui a pouquinho. Bem, minha gente, vocês viram que a ideia de intensidade sonora, ela é útil, né? Que é a energia dissipada pela onda por unidade de área, energia no tempo, né? Que é a potência por unidade de área. Mas essa grandeza e intensidade, a gente vai olhar aqui agora, que realmente é uma grandeza que tem uma amplitude muito grande de valores, né? Se a gente observar, os sons têm uma grande amplitude de variação da intensidade I. Lembra lá que a intensidade, né, é potência por unidade de área, certo? Potência por unidade de área, watt por metro quadrado. Tudo bem? Esse valor aí, esse valor de intensidade, ele tem uma amplitude muito grande. Ele pode variar desde 10 ao quadrado, por exemplo, um avião militar, né? Se é uma distância de 30 metros, ali as turbinas funcionando e tal, a intensidade tem esse valor. Então a pessoa pega uma área lá e consegue medir a intensidade desse som que é de um avião militar. Então é um som extremamente intenso, né? Com essa intensidade de 10 ao quadrado, mas pode também ter um valor de 10 a menos 12, que é o limiar de audição do ser humano, que é em torno de 1000 Hz, certo? Uma frequência altíssima, né? Mas esse valor aí esse valor aí de intensidade, você vê que é uma diferença muito grande, né? O limiar de audição do ser humano 10 a menos 12 e um avião militar ali funcionando 10 a 2 watt por metro quadrado. Então é uma diferença muito grande de amplitude. Aí a gente pode fazer uma jogada que é tentar montar uma escala de mudança, que seria a escala de decibéis. A gente muda a escala da intensidade, propõe uma outra escala, que é chamada escala de decibéis. Qual é a ideia da escala de decibéis? A escala de decibéis a gente padroniza escrever dessa maneira, né, com beta. A escala de decibéis depende da intensidade I. E a gente vai tomar um valor de referência. É definido da seguinte forma: beta de I é igual a 10 decibéis, certo? Vezes log na potência 10, de I sobre zero, onde esse zero é um valor de referência. Sendo que esse zero é um valor de referência, é o limiar, o valor assim que o ser humano consegue ainda escutar alguma coisa, um sussurro, vale 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado, certo? Watt por metro quadrado. Então essa é a expressão para a gente da nova escala decibéis, certo? Watt por metro quadrado, unidade de área. Tudo bem? Então, a gente padronizando assim, a gente vai conseguir uma escala logarítmica que a variação dela não é tão ríspida, né? Não tão brusca, tão ampla, quanto nos valores de intensidade. Então, beta de zero, a gente pode olhar aí, ó, se a gente coloca I0, né, substitui o I aqui por I0, dá simplesmente zero, né? Porque I0 sobre 0 dá 1, log de 1 dá 0, não tem problema. Para outros valores, vamos pensar, por exemplo, se a gente sai multiplicando essas potências aí, né? 10 vezes I0, assim vai. Para valores de referência I0, que eu repito aí, ó, é o limiar, né, da audição humana,
Então, por exemplo, I igual a 10 e 0. Se a gente pegar um valor 10 vezes, né, a menor intensidade que o ser humano pode ouvir, né? Então, 10 vezes 0. A gente faz uma continha que assim a gente pode entender aí como é que fica esse valor na nova escala, né? Nessa nova escala de decibéis. Como é que seria isso? Então, eu tenho lá beta de 10 e 0. Então, no lugar do I, eu substituo por 10 e 0. Então, eu vou ficar com 10 decibéis vezes log de 10 vezes I0 dividido por I0. Então, o I0 vai cancelar, né? A gente vai poder cancelar o I0 com o I0 aqui. Cancela os dois. E vou ficar simplesmente com 10 vezes, né, decibéis, que é a... Se a gente pegar aqui o log de 10, né? Log de 10 dá 1, fica simplesmente 10 decibéis. Tudo bem? Agora, se eu pegar, por exemplo, 10 ao quadrado, né? 10 elevado a 2 e 0. Nossa, aumentou muito, né, professor? Nossa, aumentou pra caramba. Na nossa escala, lembra lá? A escala logarítmica, a escala logarítmica é diferente. Então, o beta de 10 ao quadrado e 0, olha lá. Como é que fica isso aí? Fica 10 decibéis, tá aqui, 10 decibéis, né? Sempre a gente vai escrever essa escala assim. Log de 10 ao quadrado do I0, dividido por quem? I0. De novo, né? O I0 vai cancelar com o I0 aqui. Vamos cancelar esses dois I0. Vou ficar apenas com log de 10 ao quadrado. Como é que é log de 10 ao quadrado, professor? O 2 ele cai, lembra lá? O 2 que está aqui, ó, cai, propriedade do logaritmo. O 2 cai, fica duas vezes, né? Essa quantidade aí, 2 vezes 10 decibéis, log de I0 sobre 0, perdão, 10, né? O I0 cancelou, log de 10 que dá 20 decibéis. Log de 10 na base 10 é 1. Perfeito, gente? Então, com essa escala decibéis, a gente consegue uma escala onde a amplitude de valores não é tão grande, né? De maneira tão assustadora quanto trabalhar com as intensidades. Não pode trabalhar com as duas grandezas, né? Mas a escala decibéis é a escala mais utilizada. Bem, efeito Doppler, gente. O efeito Doppler, na verdade, é um fenômeno extremamente comum, né? Que todos nós já, em um momento ou outro, em nossas vidas, nos deparamos com ele, mesmo que às vezes não identifiquemos ele com esse nome, né? Mas provavelmente a gente já escutou a sirene de uma ambulância se aproximando com um som, né, com a frequência alta, e quando ela está se afastando, essa frequência vai diminuindo, ou de uma ambulância, ou de um carro de polícia, né, ou às vezes até de um som mesmo, de um som automotivo, né, um som de um carro. Então a gente já observou isso em alguns momentos, ainda mais no cotidiano de uma vida urbana, né, numa cidade bem agitada, isso é muito comum. E esse fenômeno foi primeiramente descrito no século XIX pelo cientista austríaco Christian Doppler, né? Por isso o nome é efeito Doppler. Então ele foi o primeiro a observar esse fenômeno e sistematizar esse processo, né? Entender o que está acontecendo. E a gente pode começar a investigar isso olhando o fenômeno, né? Então aqui eu estou descrevendo para vocês como é que funciona o efeito Doppler. Então a gente vai organizar as coisas da seguinte forma. Aqui a gente tem o que eu chamo de fonte, né? Um source. Então a gente tem uma fonte aqui, uma fonte sonora. Ela emite, né, uma frente de onda, ondas esféricas, né? Então uma frente de onda que se propaga em todas as direções de uma esfera, né, de uma esfera aí que tem origem nessa fonte, certo? Então aqui a gente pode observar os comprimentos de onda. Então cada esfera dessa 4πr² de área, ela está distante da outra, né, nessa frente de onda, e aqui a gente observa os comprimentos de onda, né, esses comprimentos de onda dessa frente de onda. E aqui do outro lado a gente tem aqui um guardinha que eu estou enumerando como sendo o nosso detector, né. Então o detector ele vai observar como é que é a dinâmica. A fonte, ela gera uma fonte com a frequência F, e o detector vai detectar uma frequência F'. Então, a brincadeira é muito simples, né? A fonte gera F e o detector detecta F'. E essa fonte ela pode estar se afastando do detector ou pode estar se aproximando do detector.
Tudo bem? E a gente já percebeu, né? Isso é uma experiência, né? Uma experiência que se a fonte estiver se afastando do detector, o que acontece? A gente vai ter uma onda com uma frequência menor, né? Então, os comprimentos de onda vão se alargando aqui do lado esquerdo, tudo bem? E as frequências vão diminuindo. Claro, né? Considerando aqui o detector parado. Já se a fonte estiver se aproximando, né, do detector, com o detector parado, a gente vai observar uma frequência maior. Então, isso é uma experiência que se faz. Da mesma forma, o detector, se o detector estiver se aproximando da fonte, então ele vai observar uma frequência maior, se ele estiver se afastando do mesmo jeito. E a gente pode observar uma outra situação aqui, ó. Por exemplo, o detector está parado, certo? Olha o que acontece com as frequências de onda. O detector está parado, ele observa uma frequência F', ele recebe a frequência F', né? E aqui a gente tem a fonte, olha só, a fonte se afastando. O que ocorre com as frentes de onda? Aqui a gente observa que os comprimentos de onda, né, vão se alargando, vão ficando maiores, né? Vão ficando maiores os comprimentos de onda da frente, olha lá, ó, vão ficando menores. Então há um achatamento, né? Um empilhamento aqui dessas frentes de onda na direção a qual a nossa fonte está se dirigindo. Então isso é o que vai ocorrer no fenômeno. E o nosso detector aqui, então, já que ele está ouvindo o som que está se afastando, nesse caso aqui, ele vai ouvir um som com uma frequência menor, né? Um som mais grave. Esse é o fenômeno Doppler, certo? E a gente pode organizar essas ideias aí numa expressão matemática que sintetiza tudo isso da seguinte forma. F', que é a frequência que o detector está recebendo, ela vale, né, a frequência da fonte, vezes V, que é a velocidade da onda, certo? A velocidade do som, tudo bem? A velocidade do som, mais ou menos a velocidade, ó, do detector. Tudo isso dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, olha lá. Então, tudo aqui vai girar em torno de ter uma frequência maior ou menor. Então, parece um zoológico aqui de mais ou menos, né? É um grande carnaval aqui de mais ou menos, mas a brincadeira toda vai girar em torno da gente ter uma frequência maior ou menor, dependendo do quê? Dependendo se a fonte está se afastando ou se aproximando, ou dependendo também se o detector está indo de encontro à fonte ou não. É aquele, igual como eu comentei anteriormente, né? Se a nossa fonte estiver parada, a fonte está parada aqui, então o VS aqui é zero. Aí se por acaso eu quero olhar essa questão do detector se aproximando, se o detector se aproxima, então a gente vai ter uma frequência F' maior, tudo bem? Então, se o detector está se aproximando, vai ter que ter aqui, ó, um mais aqui, não menos, não mais. Então, a escolha do mais ou menos tem esse aspecto de verificar se a frequência está aumentando ou diminuindo do detector, certo? Essa é a grande jogada. Então, por exemplo, no denominador, se a gente quer que a frequência aumente, observando a velocidade da fonte, obviamente que a gente vai ter que escolher aqui se a fonte está se aproximando, por exemplo, quer que a frequência F' seja maior, então a gente vai ter que escolher o sinal menos aqui, né? Vai ter que escolher o sinal menos para ter um denominador menor e dessa forma uma fração maior, né? Se a gente dividir por um valor maior, claro que o todo vai ser reduzido. Vamos ver agora esses exemplos que eu estou mostrando para vocês. Então, só para exemplificar aquilo que eu havia comentado, né? Vamos considerar, por exemplo, aqui a nossa fonte, né? Nossa fonte parada, nossa fonte está parada, VS igual a zero, tudo bem? VS igual a zero. E aqui o detector, né? Tá andando, né? O nosso detector está andando. Vamos considerar essa situação a qual a gente tem uma aproximação, certo? Então o detector está andando em direção à fonte, uma aproximação. Então, se é aproximação, não tem muito o que fazer. A frequência F' tem que ser maior. Concorda comigo? Então, F' vai ser o F que multiplica V mais a velocidade do detector. Então, o mais aqui a gente escolhe exatamente
para satisfazer essa condição de que a frequência está aumentando. E a outra situação, por exemplo, seria se o VD, né, a velocidade do detector é zero, então o detector está parado, né, quem é a pessoa que está ouvindo está parada, e a nossa fonte aqui é que está se movimentando. E vamos considerar de novo a situação de aproximação, certo? Não afastamento, aproximação. Então, aproximação, a velocidade, né, perdão, a frequência tem que aumentar de novo. Se a frequência vai aumentar, não tem jeito. No denominador, a gente tem que ter o sinal negativo. Se não tiver um sinal negativo, vai ser o contrário, né? A frequência vai diminuir. Então, nessa situação aqui de frequência aumentando com a fonte parada, o que ocorre é que no numerador a gente tem que escolher o sinal positivo, claro, né? Porque a frequência vai aumentar. E na outra situação do detector, né, parado e nossa fonte andando, se for aproximação também, a frequência vai aumentar. Para a frequência aumentar, a gente tem que ter aqui, ó, o sinal negativo. Então, esse jogo todo de sinal na expressão geral do efeito Doppler é justamente para satisfazer essas condições da frequência aumentar, né, ou diminuir. Quer seja se aproximando, né, se aproximando as frequências vão se aumentar, ou se afastando as frequências vão diminuir. Certo, gente? Então esse é o segredo por detrás da equação geral do efeito Doppler. Então vamos olhar sempre nessa questão, né? Se a fonte está se aproximando ou está se afastando, se o detector está se aproximando ou está se afastando, na hora de escolher, claro, os sinais mais e menos, certo? Um abraço a todos, até mais.